Olá, sejam muito bem-vindos ao De Papo com a Lei. Meu nome é Fernanda. Vocês estão aqui num canal onde o meu intuito é facilitar que vocês tenham prosperidade, que vocês tenham contatos espirituais com seus mentores, com seus guias espirituais, que vocês possam curar as suas emoções, curar os seus sentimentos, curar o seu passado, né? Virar essa página para que você realmente consiga absorver a verdadeira prosperidade, para que você consiga sentir a verdadeira felicidade, para que você não fique buscando constantemente, todos os dias, desesperadamente, como conseguir dinheiro, como conseguir felicidade, como conseguir prosperidade, né? Às vezes a gente fica batendo numa tecla errada, tomando caminhos que já não estão sendo corretos ou que não estão dando resultados. E aqui eu trago experiências da minha vida, oportunidades para vocês crescerem de forma clara, né? De forma onde eu estudei para que tivesse certeza que isso dá certo. Eu pratiquei, eu busquei durante muito tempo da minha vida também respostas que eu não tinha dentro, às vezes, do que eu praticava na época. E eu falava, o que eu estou errando, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo na minha vida que não está dando certo, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Fernanda. Eu também vivi dificuldades na minha vida e ainda tenho muitas coisas a aprender, a evoluir, mas eu tenho como missão na minha vida ajudar as pessoas e faço isso do fundo do meu coração, com a alma aberta e disposta a facilitar e mediar o caminho das pessoas por caminhos mais fáceis, onde eu precisei levar anos para chegar nisso, eu precisei levar anos para encontrar respostas que eu não tinha. Então, é tão bacana, né, quando a gente tem a experiência de uma pessoa e que a gente pode, de repente, dessa experiência servir como incentivo para mudar coisas na nossa vida, né? Nós não temos que fazer igual o outro, mas se aquilo deu certo, por que não tentar? Por que não tentar criar o meu caminho para que eu consiga superar coisas que somente superando eu vou virar a chave e vou conseguir uma vida mais tranquila, uma vida mais sábia, uma vida mais lúcida, né? Então, quer dizer, vamos começar lá no começo. Eu sempre estudei sobre a espiritualidade, né? Desde muito cedo eu sempre tive curiosidade. Antes não tinha ainda a a facilidade de entrar na internet, de consultar sobre assuntos e de encontrar coisas que fosse assim, que me desse a segurança de que aquilo realmente dava certo, ou que aquilo realmente era seguro, ou que a pessoa não estava falando besteira, né? Colocando ali coisas que não tinha nada a ver só por colocar, porque na internet tem de tudo até hoje. A gente tem que saber selecionar muito bem e ver o que faz sentido para nossa vida. Então eu comecei a trabalhar na Umbanda. Meu pai ele era umbandista. Eu comecei a trabalhar na Umbanda quando adolescente, mas antes disso eu sempre tive muita fé, sempre tive muitas vivências espirituais e paranormais na minha vida desde criança. Quantas noites eu acordei a minha mãe chorando, ou acordava o meu pai com muito medo de coisas que eu via, de coisas que eu sentia, mas eles não entendiam que o que eu estava sentindo não era besteira, não era manha, não era para estar ali com eles junto, dormindo, né? Que muitos pais eles acabam vendo por esse lado, essa criança não dorme sozinha, essa criança não me deixa em paz. E na verdade tem um fundo de questões espirituais ali, trazendo isso para essa criança. Às vezes até coisas boas, mas que assusta. Outras muitas vezes são coisas ruins, energias até mesmo
dos nossos pais, do dia a dia, dos adultos, que a gente, que a gente, eu digo, a criança absorve muito fácil. E meus pais não entendiam. Então, quantas noites e noites eu acordei os meus pais, assustada, querendo ficar junto, com medo, não estava entendendo ali a energia. Tive muitas práticas, gente, bacanas de contatos mesmo com mentores, né? Eu já contei uma história aqui que eu vi já um índio quando era criança, minha mãe, para você ver como era tão rotineiro para mim, que às vezes acontecia em momentos que eu nem estava esperando, momentos banais, assim, bobos do dia a dia, e acontecia de aparecerem espíritos, né, para mim. E eu lembro um dia que minha mãe estava, acho que vindo do mercado, encontrou uma tia minha no meio de uma avenida próximo da minha casa. De repente, elas conversando, eu vi ali um índio sentado numa pedra próxima de onde elas estavam. E eu ficava ali olhando, né, observando, às vezes tentando falar para minha mãe que aquele índio estava ali, mas eu não entendia que aquele índio era um espírito. Eu não entendia que aquele índio já era um mentor meu que estava ali junto com a gente, participando da conversa. E uma coisa eu falo para vocês, se vocês têm filhos, trabalham desde cedo a espiritualidade nos filhos de vocês, né, os conhecimentos, para que isso não seja perdido, porque trabalhando da forma correta é tão válido para a nossa evolução espiritual, né? É tão mágico essas experiências. Eu já perdi até a conta de quantas milhões de, de, de vivências espirituais eu tive, eu tenho todos os dias, ou assim, muitas vezes. E é bacana quando a gente dá esse suporte para os filhos desde cedo, né? Que a gente tenta explicar o que está acontecendo. Se você não sabe, também buscar conhecimento, que não é algo que tudo é ruim, tudo é mal. Pelo contrário, a criança ela tá ali aberta a coisas que você também está. Só que hoje na nossa vida atual moderna, a gente corre tanto, a gente se preocupa tanto, a gente não presta mais atenção nas coisas que realmente tem que ter atenção, no que nos faz evoluir na nossa espiritualidade, né? E, e aí eu quero contar um pouco dessa história porque essas vivências espirituais e essa certeza da minha fé, que eu já vim com ela nata, assim, não foi ninguém que me ensinou essa fé. Gente, é inexplicável a força da fé e da certeza que eu sempre tive essa espiritualidade junto comigo, de tantas vezes que eu fui livrada de tantos maus que poderiam ter ocorrido comigo. Contei também numa outra rede que eu já tive uma experiência quando adolescente que quase eu fui estuprada e eu fui perseguida por um homem. Eu notei a presença de um homem, intuitivamente eu estava andando e senti que tinha alguém atrás de mim. E quando eu olhava não tinha, mas em algum momento, quando ele percebeu que ele tinha a chance de se aproximar, eu realmente vi esse homem. E eu comecei a pedir demais para os meus guias, para o universo, para Deus, né? Para o que existisse de bom, que me livrasse de qualquer mal. E como um passe de mágica, gente, sem brincadeira. Esse homem, de repente, ele estava tão próximo, eu já comecei a correr e de repente ele parou e quando eu olhei ele já estava correndo ao contrário de mim, eu não entendi nada. E aí foram alguns fatores que aconteceram negativamente na minha vida, que eu estava muito aberta a coisas negativas, tentativa de roubo, então foram fatores seguidos assim, que minha mãe resolveu me levar numa benzedeira que uma amiga indicou. E eu sempre falo, né, que todo mundo tem uma experiência que já viveu com uma benzedeira, com um médium, né, com
uma pessoa aí de maior conhecimento desses assuntos espirituais. E minha mãe me levou numa benzedeira e sem ter contado nada, até porque minha mãe nem conhecia essa benzedeira, né? Quem falou assim, olha, vai lá, porque é impressionante como a Fernanda tá passando por sequências de coisas negativas, né? Sequências de perigos, e não é possível que não tenha algo a se fazer para proteger essa menina. E ela falou assim, olha, vai lá que tem uma vizinha que eu sei que ela benze, eu posso perguntar para ela lá que horário que ela atende e você leva a Fernanda para benzer. E quando minha mãe me levou para benzer, eu me impressionei demais, porque a mulher falou assim, eu já estava te esperando. E ninguém falou nada para ela, né? Até porque minha mãe não contou essa história para amiga, ela só contou que eu tinha passado por uma tentativa de roubo depois dessa situação que eu contei para vocês, e que ela estava preocupada até mesmo do meu caminho ao trabalho. E aí a mulher falou que já estava me aguardando e que eu fui livrada pela espiritualidade de um estupro que ia acontecer. E que no momento que eu pedi ajuda, ela falou, você tem muita fé, porque no momento que você pediu ajuda, os seus mentores foram até você, e no momento para tirar aquela pessoa que estava te perseguindo, um deles fez com que você se parecesse uma velha, que você se transformasse numa idosa, numa pessoa, desculpa a expressão que eu falei velha, mas numa pessoa realmente assim mais desconfigurada mesmo, para que essa pessoa se assustasse. E foi isso que aconteceu e eu fiquei impressionada porque fazia muito sentido, porque até o momento o rapaz estava muito certo do que ele ia fazer, e de repente ele mudou de ideia e não tinha ninguém perto fisicamente para que ele mudasse de ideia, era só eu e ele. E inexplicavelmente essa pessoa foi pro outro lado, saiu do meu caminho, e ela me explicou que foi isso que aconteceu, e ela me contou a história que eu não havia contado, que eu fui perseguida por um homem, que o lugar era assim, assim, assado, que era uma passagem parecendo um escadão, uma viela. E daí, assim, eu afirmo para vocês, eu tô contando todas essas histórias para vocês verem o quanto a gente entender um pouco mais da espiritualidade, a gente se dedicar à espiritualidade, e não é espiritualidade religião, é espiritualidade, porque nós somos espíritos, nós somos naturalmente espíritos, então, na verdade, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no astral. Nós passamos o dia aqui, e depois à noite nós vamos para o astral, que é o nosso verdadeiro lar. Aqui nós estamos numa vestimenta física, e quando nós dormimos nós vamos para o que realmente faz parte da nossa vida, lá o nosso astral. A gente tem dupla jornada e muitos não conhecem. Então, a partir do momento que você é um espírito, você tem contato com espíritos, e isso não é ruim. É ruim quando você se conecta com coisas erradas, com espíritos negativos, com espíritos do mal que realmente existe. A sua frequência que vai atrair o bom ou o mal. E eu resolvi, né, com tudo isso, porque minha história é longa, eu ficaria aqui muito e muito tempo contando para vocês várias experiências que eu já tive, não só ruins, como graças a Deus hoje são todas boas. A última que aconteceu de ruim, mas não aconteceu de ruim, né? Foi uma prova também de livramento, essa que eu estou sabendo, né? Vai que depois disso aconteceu, mas não me contaram. O meu marido, ele estacionou o carro, ele estava com todo o equipamento dele dentro do carro, equipamento de trabalho, e ele estacionou num estacionamento de supermercado. E quando ele voltou para o estacionamento após a compra, ele notou ali um burburinho, né, um movimento de pessoas, de guarda, de pessoas meio desesperadas próximas do nosso carro.
E ele já veio correndo e falou: o que que aconteceu? E eles falaram: esse carro é seu? Aí meu marido quase já caiu ali mesmo, né? E falou assim: é, mas por quê? O que que aconteceu? Ele falou assim: o que aconteceu é que o seu carro está no meio, tem esse carro aqui, esse aqui e esse aqui. Esse aqui estouraram o vidro, levaram o notebook, levaram equipamentos, levaram tudo que estava dentro do carro. Esse daqui aconteceu mesmo, estouraram o vidro, levaram todo o equipamento e tudo que estava dentro do carro. Aí meu marido falou: meu Deus, então o meu levaram tudo. Ele falou assim: não, o seu está intacto, ninguém mexeu no seu carro. Mas infelizmente essas outras duas pessoas não tiveram a mesma sorte, mas provavelmente é porque você não tinha nada atrativo dentro do carro. Ele falou: moço, pelo contrário, a minha vida estava dentro desse carro, a minha vida profissional. E aí eu conto mais uma vez para vocês, como uma provação mesmo, o quanto, quando a gente se conecta e quando a gente sabe fazer esse elo todos os dias da nossa vida com a espiritualidade, ouvir a sua intuição, sabe? Pedir proteção, se limpar energeticamente diariamente, como se fosse banhos, aqueles banhos que a gente tem que tomar de sabonete, de bucha, sabe? Shampoo, lavando a cabeça ali. Quando a gente sabe fazer esse elo e mantém esse elo com a espiritualidade, eles nos livram todos os dias dos maus, né? Claro que quando a gente vive qualquer situação negativa, fomos nós que atraímos, assim como quando vivemos também o positivo, somos nós que atraímos. Tudo que acontece na nossa vida não existe o acaso, e sim fomos nós que proporcionamos aqueles momentos. Então, apesar do nosso carro estar no meio de tudo aquilo, daquela, infelizmente, que para os dois não tiveram o mesmo desfecho do que o do meu marido, a gente teve, e eu não tenho dúvidas, né, mas às vezes as coisas vêm ali como prova física para falar: olha, eu tô aqui, eu não esqueço de vocês, eu estou com vocês diariamente, vocês podem confiar. Assim como vocês se dedicam tanto, né, à espiritualidade, aos cuidados da sua casa, aos cuidados da sua vida como um todo, eu também estou por vocês. E essa foi a mais recente história, assim, acho que a mais próxima, se bem que eu acabei de lembrar outra, mas isso fica para um próximo vídeo. E tenho muitas e muitas e muitas e muitas experiências para contar para vocês. E eu peço a gentileza também, coloca aí no comentário se você já viveu experiências desse tipo, né? Pode ser também experiências bacanas, não só negativas. Se essa última, graças a Deus, foi muito, muito, muito positiva, apesar das outras duas pessoas não serem. Mas coloque aí no comentário, clica no vídeo de gostei, compartilha com seu amigo que também gosta, né, ou quer conhecer práticas para se proteger, para evitar de acontecer algumas situações desagradáveis nas nossas vidas, por mais que somos nós que atraímos. Enquanto você não tem esse domínio sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos, que têm que ser mudados diariamente para que você saiba atrair o correto para a sua vida, eu peço a gentileza que compartilhem, que deixe aí para me ajudar a engajar o meu canal, ajudar outras pessoas. É um sonho esse canal para mim, é um objetivo justamente não só meu, mas também de todos os meus mentores, de todos os guias que trabalham comigo. Eles sabem do meu amor por esse, sabe, pela espiritualidade, por ajudar as pessoas. Eu tenho isso como missão mesmo de vida, de ajudar as pessoas com aquilo que eu aprendi,
com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso compartilhar, para que as pessoas possam ter uma vida mais próspera, uma vida mais tranquila, uma vida em paz, uma vida com energias positivas, que saiba atrair corretamente o que o universo tem para te dar. Então, sejam muito bem-vindos. Eu hoje vou ensinar para vocês práticas de proteção, e não só de proteção, ela não só vai transmutar a sua energia negativa para a positiva, como também vai te ajudar a ouvir mais a sua intuição, a ouvir mais os seus guias espirituais, que todos nós temos, tá? Independente de religião. Guias espirituais, mentores espirituais e espíritos, sabe, de evolução muito, 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 muito maior, que está aí para nos ajudar. Todos nós temos, porque nós somos espíritos, como eu expliquei no início do vídeo, né? Então, isso não quer dizer que o espírita é outra coisa. Espírita é ser religião. Espiritualidade é você saber viver a vida de forma livre, de forma feliz, sem ter que lutar, sem ter que sofrer, sem ter que atrair doenças, sem ter que atrair sofrimento para a sua vida. Isso é a espiritualidade. Então, se vocês estão aqui, não é por acaso, né? Eu acredito que já é aí os seus mentores te guiando para algo que você precisava ouvir, para algo que você está precisando praticar, para algo que você precisa dar mais atenção na sua vida, que às vezes a gente preocupa muito com o material, ficamos ligados muito ao consumismo, né? E às preocupações diárias, e esquecemos de nos cuidarmos para que nossa vida seja brilhantemente plena de sabedoria, de criatividade, de momentos felizes, de viagens maravilhosas que você sonha e tá tudo bem, de atração de dinheiro, que também não é pecado, aliás, pecado não existe. Então eu estou aqui para desmistificar muitas coisas que infelizmente foi implantado por algumas religiões e que não é a forma correta no qual a gente deveria viver, né? Que justamente foi implantado para tirar o poder do homem, para achar que o dinheiro ele é um pecado, ter muito dinheiro e o outro não ter. É porque tá tudo errado, é desigualdade, mas você atraiu isso para sua vida, você conseguiu atrair. Tudo bem, tenha a empatia pelo outro, né? Mas não você se sentir culpado pelo que o outro vive e que não vive a mesma prosperidade que você. Então está tudo bem, está tudo certo viver a prosperidade, a abundância, né? E também, é claro, tudo dentro da espiritualidade. A espiritualidade está dentro do seu trabalho. É a forma no qual você vê a vida. A espiritualidade é a forma que você vive. Como você está vivendo, né? Você tem respeito pelo próximo, você pratica a sua vida sem, sabe, querer prejudicar o outro, sem ter preconceitos, né? Sem ter desrespeito. Isso é espiritualidade, gente. É a nossa forma de viver. É o que você tem como princípio na sua vida. Quais são os princípios que você segue na sua vida? Não passar na cabeça do outro, não ter que subir em cima do outro para se destacar. Isso é espiritualidade. Então é sobre isso que eu falo aqui nesse canal. E claro, sempre enfatizando para vocês o quanto a espiritualidade agora, guias espirituais e amparo, eles podem nos impulsionar na nossa vida e trazer mais evolução e trazer mais assertividade todos os dias. Então, uma das práticas que vai trazer para você um conforto, por exemplo, dentro do seu lar,
e que você vai ver uma diferença assim de energia, porque tudo é energia nessa vida. O universo, ele entende o que você quer através do seu sentimento. O seu sentimento, ele emana uma energia e que essa energia chegando até ele, ele vai retornar para você. Então, se você tem uma energia ruim, né? Se você decide viver a vida aí falando mal do outro, se você decide viver a vida só reclamando, só fazendo coisas ruins, né? Só xingando no trânsito, só vendo política, só falando que o Brasil não tem jeito, o que você acha que você está atraindo para sua vida? Né? Você vai atrair tudo isso aí que você é revoltado, que você não aceita. Porque tudo bem a gente não aceitar. Eu também não sou a favor de muitas coisas. Eu também não sou a favor do que nós estamos vivendo por aí. Só que eu decidi viver a minha vida plenamente, fazer a minha parte. E a minha parte é respeitar o próximo, ter empatia, viver a minha vida próxima, ser próspera, ser feliz, né? Não ficar reclamando, não ficar pensando em escassez, não ficar pensando que no outro dia eu não vou ter. Isso eu decidi para minha vida, eu decidi criar essa realidade para minha vida. Então nós podemos criar aquilo que nós queremos viver, né? Existe também a prática da visualização criativa. A visualização criativa é você criar na sua mente, num momento de tranquilidade, né? Aquilo que você quer viver como se já fosse verdade. Se você vive uma atual vida, mas que você não está satisfeito com a vida que você está vivendo, que você quer transformá-la, viva a sua vida como se você já fosse próspero, como se você já estivesse com tudo aquilo que você quer estar, com tudo aquilo que você quer viver. Ai, Fernanda, mas é difícil a gente estar passando dificuldade, estar com escassez e a gente conseguir visualizar uma vida que eu nunca vivi, uma vida próspera, uma vida sem sofrimento, uma vida sem dívidas, né? Sem preocupações. Mas vamos começar a mudar isso, porque se você tem tudo nas suas mãos, a prática de que se você muda o seu sentimento, você atrai o que você sente, então em alguns instantes do dia você consegue transformar esse seu sentimento. E se todos os dias você praticar algo para transformar o seu sentimento na realidade que você quer viver, ela vai acontecer, porque você já está praticando, já está ressignificando o seu passado, já está entendendo que o seu passado é passado. Se você sofreu lá atrás a escassez, se você sofreu a dificuldade, foi no momento que você ainda não tinha maturidade, né? Foi no momento que você não tinha todo esse entendimento que eu estou passando para vocês. Então, viva sempre com visualizações criativas. Crie isso dentro do seu da sua cabeça para que isso se transforme em sentimento, porque o sentimento ele vai transformar a sua realidade, né? E como que eu faço para me limpar de sentimentos ruins? E vamos também para a limpeza da casa, mas hoje eu vou ensinar algo assim mais rápido e fácil para que vocês pratiquem, para que mudem as energias. Então, na sua casa você pode comprar ali uns panos, usar um pano novo, né, de preferência virgem. Um balde pode ser usado mesmo, vai colocar a água, vai colocar álcool, vai colocar essência de lavanda, né? E com isso você vai limpar a sua casa normal, com a limpeza, mas não com esse balde. E depois que sua casa já estiver limpa, que você limpou ali com sabão ou com os produtos de limpeza que você tem de costume, você vai passar essa água com álcool e com a lavanda, com a essência de lavanda, mas tem que ser o olhinho de essência mesmo, tá? Porque o olhinho de essência, ele tem as propriedades da planta da lavanda. Agora, aqueles misturados, né, que acho que são só perfumes,
eles não têm a essência natural da lavanda, eles não têm ali mais a propriedade da planta, já foi transformado, então ali já não existe mais nada, ali só existe mesmo álcool e só o cheiro, mas não o óleo. Então, é o óleo essencial de lavanda. Você vai pôr ali algumas gotinhas, vai passar em toda a sua casa. Depois que você passar, você já pode colocar uma música tranquila, uma música que te conecta com a natureza, uma música dos xamãs, pode ser pontos espirituais que você gosta. Tem que ser uma música que te agrada, tá? Mas nada também um rock and roll aí, é um Sepultura, porque pro momento não é o ideal. É uma música tranquila. Colocou essa música tranquila, que te remete paz, que te remete ali lucidez, que você está ali realmente concentrado no que você está fazendo, limpou a sua casa, passou ali o que eu ensinei de mistura do balde, você vai pedir para que o amparo espiritual, mas Fernanda, quem é o amparo? Eu não conheço, eu não tenho nome, meu primeiro contato com você, eu não sei nem o que é isso. Gente, amparo espiritual todos nós temos. São espíritos, né? Existem colônias no astral que são espíritos que eles se dedicam diariamente para a evolução humana. E todo ser, ele tem ali um tantinho de amparo espiritual com ele. Claro, eles são éticos, então eles não vão chegar na sua vida por acaso. Normalmente eles chegam e você consegue senti-los a partir do momento que você permite, que você chama, que você chama por eles. E com certeza eles estarão ali, mesmo que você ainda não tenha essa percepção de entender e de perceber de sentir, né, que eles estejam ali com você. Então você vai chamar pelo amparo espiritual, sempre tendo muita fé. Cada vez que você repete essa prática, você vai sentir cada vez mais a energia, e tudo feito com fé a gente transforma, a gente consegue essa conexão mais fácil, a gente consegue entrar na sintonia dessa espiritualidade. Por que chamar o amparo? Porque às vezes a sua casa tem espíritos negativos que com essa limpeza do balde, dessa mistura da lavanda, você não consegue tirar espíritos, você consegue limpar energias. Por exemplo, ali está uma energia negativa, eu vou limpar ela, mas se tem um espírito obsessor, ele vai dar risada de você e falar, querida, isso daí para mim é perfuminho, é desodorante, né? Então, só quem consegue retirá-los e encaminhá-los para realmente para onde eles têm que ir é o amparo espiritual. Por isso é importante chamar todas as vezes o amparo espiritual, porque se existe algum espírito que você atraiu, porque se o espírito está dentro da sua casa, foi você ou algum familiar seu, alguém que mora com você que atraiu aquele espírito por algum sentimento que está transmitindo. Às vezes tristeza, preocupação, insatisfação, revolta, né? E com tudo isso, aquele espírito, ele criou ali uma afinidade por esse sentimento e ele foi atraído para dentro da sua casa e ele não vai sair dali porque aquilo ali para ele está confortável. Então, isso vai te trazer falta de dinheiro, irritabilidade, você pode ficar mais choroso, mais preocupado, mais triste, vai te causar muitas coisas, porque eles vão vampirizando as suas energias. Então, trabalhando já na sua casa, chamando o amparo, colocando ali uma música para você se conectar com o amparo, e não precisa ter medo, você tem que ter medo de manter esse espírito aí na sua casa. Agora, a espiritualidade do bem, que é o amparo espiritual, e os guias, eles não vão te fazer mal, tá bom? Então, você pode chamar eles vão estar ali, você pede com fé para que se existe algum obsessor que eles retirem, que eles encaminhem, que não deixe estar ali te atrapalhando, roubando as suas energias. Depois você vai imaginar que sua casa, ela tem assim uma luz violeta, que é a da transmutação.
A luz violeta da transmutação, ela limpa todas as energias negativas, ela transforma, ou seja, aquilo que era negativo vai ser transformado em positivo. Então, tudo aquilo que está te atrapalhando, todos aqueles miasmas que existem, insetos espirituais negativos que grudam nas suas cortinas, nas suas paredes, no seu chão, e ali eles vão se alimentando das suas tristezas, das suas preocupações, das suas depressões, e ali eles vão ficando se você não limpar. Então, essa prática vai limpar e vai tirá-los também. Então, você vai imaginando que existe um fogo violeta. Ah, mas eu não sei ver esse fogo, eu não sei como que é. Vai na internet antes, coloca lá chama violeta. Vocês vão ter a visualização da chama violeta, porque às vezes para facilitar a nossa visualização criativa, nós temos que criar sim, ou visualizar sim, coisas físicas para quem não tem a prática, para quem não tem o costume. Depois, praticando diariamente ou sempre, isso vai ficar mais claro na sua mente. E aí você vai imaginar essa mesma chama que você viu na internet, ou se você consegue já imaginar essa chama, ela por todas as paredes, por todo o chão, por todas as janelas, portas, por todos os espaços da sua casa, tomado de fogo violeta, transmutando toda a energia da sua casa. Depois que você faz isso por algum tempo, vendo ali por todos os cômodos, fazendo isso em todos os cômodos, no quintal, pode fazer no seu carro, você vai também fechar a sua casa com raio azul. O raio azul é de Ogum, é da proteção. Ele vai trazer força, proteção, constância, empoderamento, auto-amor, né? Auto-merecimento. E aí você vai formar um campo azul de proteção na sua casa, para que nada adentre. Mas é claro, se você for lá e puxar outro ser negativo em outro momento, é claro que você vai conseguir trazer, tá? Porque você trouxe. Mas se de repente entrar uma pessoa negativa na sua casa e você fez tudo isso, não vai ficar lá, não vai entrar, porque você fez toda essa proteção. Por isso que é bom fazer todas as semanas, pelo menos uma vez na semana, fazer essa prática na sua casa. Então você vai formar ali o campo azul de proteção, do mesmo jeito, imaginando uma luz azul descendo do céu e cobrindo a sua casa, como se sua casa estivesse recebendo um manto, né? Um manto azul de luz, que como se fosse uma aura da sua casa, que sua casa tem aura, tá? Assim como nós temos corpos, ela também tem aura, e aí isso daí eu faço um outro vídeo depois para explicar. Então, você fechou a sua casa com raio azul, você agora vai fazer o mesmo com você. Então, você vai colocar ali um fone de ouvido, colocar a sua musiquinha tranquila, deitar ali por alguns instantes, fechar os olhos, é o seu momento. Então, você vai colocar essa música tranquila, vai ir para um ambiente da natureza. Por exemplo, a praia. Então você vai para a praia, ali você vai pisar na areia fofa, na areia branquinha, nessa areia fina, gostosa, que vai limpando já todas as energias negativas do seu corpo, que vai te ajudar a imantar o seu corpo também com essa energia de raio violeta. Então você vai ali pisando na areia, pedindo para que o amparo já trabalhe também para a limpeza dos seus corpos, para o seu cansaço, para a sua tristeza, para a sua depressão. Depois você vai adentrar ao mar, tomar um banho de mar. Ali você vai imaginando também que aquela água está limpando os seus sentimentos, as suas emoções. Lembra que eu falei que são os sentimentos que criam a nossa realidade? Então você vai pedir para limpar os seus sentimentos. Sentimentos que você está vivendo do passado, sentimentos que você não quer mais para essa vida atual, coisas que você quer eliminar da sua vida, como medo, como coisas que está te impossibilitando de viver mesmo uma vida tranquila e plena, né? Uma vida feliz.
Ali você vai ficar por alguns instantes tomando esse banho na praia, depois você vai se retirar da água, vai se concentrar ali, vai pedir também para que o amparo esteja ali com você e nesse momento vai imaginar a mesma coisa que você imaginou na sua casa, só que agora no seu corpo. Você vai imaginar esse raio violeta, essa chama violeta subindo pelo seu corpo, formando um fogo mesmo, dos seus pés até a cabeça. Ali você vai ficar por alguns instantes, imaginando tudo que você quer cortar da sua vida, até pessoas que estão te fazendo mal, você pode imaginar nesse momento, para que essa pessoa saia da sua vida, para que essa pessoa, sabe, não te transmita mais nada de negativo. E ali você vai ficar alguns instantes, depois que já estiver bem tranquilo, a mente bem calma, vocês vão esfregar as mãos, vão pegar um pouco dessa energia de fogo, de chama violeta, vai formar uma esfera na sua mão, como se você tivesse pego parte dessa chama violeta e ela formou ali um círculo, um fogo violeta. Ali você vai ficar manipulando nas suas mãos, você pode até sentir uma pressão, ou você vai sentir suas mãos formigando, ou você não vai sentir nada porque você ainda não tem essa prática diária, mas depois você vai conseguir sentir essas sensações. Então ali, com muita fé, você vai imaginar que você está com aquela bola de fogo violeta nas suas mãos e agora você vai ativar o seu chakra da intuição, onde vai te conectar mais com a sua espiritualidade, vai te conectar mais com o seu amparo e com seus mentores quando você precisar. E quando você quiser falar com eles, que o ideal é falar todos os dias, que eles estarão com você. Então, a mão direita você vai colocar no seu chakra frontal, que fica no meio da sua sobrancelha, e a mão esquerda você vai colocar lá na sua nuca, que ela também faz parte desse chakra, porque começa aqui e sai aqui do outro lado. Você tem o chakra dos dois lados. Ali você vai ficar por alguns instantes, não precisa nem encostar na pele, imaginando que o seu chakra está brilhando com esse raio violeta, está formando ali um círculo violeta no seu chakra frontal, onde ele está abrindo a sua mediunidade para que você tenha essa facilidade de ouvir os seus mentores e de ter ali até mesmo a influência deles para facilitar o seu dia a dia. Depois que você fazer essa prática, você vai notar que você vai ficar mais sensível a sentir as energias até das pessoas ao seu redor. Mas aí, para finalizar e fechar o seu corpo também, você vai imaginar que do céu está descendo raio azul, que o azul é de Ogum, é da proteção, é da constância, é da coragem, é do empoderamento, é da força. Então, você vai imaginar uma aura azul formando em volta do seu corpo um círculo, né? Protegendo toda a energia que você recebeu desse exercício. E é isso, gente. Se vocês fizerem esse exercício do corpo de vocês todos os dias, vocês voltam aqui e me dizem o que aconteceu, o que vocês sentiram e não precisa ter medo, tá bom? O da casa vocês podem fazer a cada 15 dias ou principalmente uma vez na semana, que vocês também vão ver muita, mas muita diferença na vida de vocês. Depois vocês deixam aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, quais foram as experiências que vocês já tiveram e o que mudou para vocês depois de tudo isso que eu expliquei. E sejam sempre muito bem-vindos. Até o próximo vídeo. Beijinho para vocês.